Eu sou frequentante, membro, faço parte da diretoria do Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia. Então, tenho servido a Deus ali com o pastor Everton, ele também faz parte do ministério Templo Batista Maranata, e ele tem seguido à risca as orientações e a filosofia do pastor Rômulo. Então, ali nós temos congregado, temos servido a Deus, e a igreja tem ido muito bem, não temos o que reclamar. 2024 foi um ano muito abençoado, e eu tenho procurado ajudar o pastor Everton naquilo que é possível dentro da minha disponibilidade. Eu faço parte da diretoria e sou professor dos jovens. Não sou líder dos jovens, apenas professor dos jovens. Aproveitando, falando dos jovens, dando aula para eles, eu decidi, agora recente, falar com eles sobre sucesso espiritual. E eu tenho tentado demonstrar para aqueles jovens qual que deve ser o objetivo principal da vida deles, qual sucesso eles devem buscar. Porque eu sempre menciono, eu completei agora 27 anos de convertido. Irmãos, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu não tenho absolutamente nada do que reclamar da minha vida. Se eu voltasse atrás, desde o primeiro dia de conversão, e Deus me desse a oportunidade de voltar e perguntar se eu quisesse mudar alguma coisa, eu ia dizer para Ele, não. Eu não arrependo de absolutamente nada na minha vida, e eu não mudaria. E eu falo para eles que o motivo principal disso é que lá atrás, quando eu me converti, eu tomei uma decisão que é o meu desejo que eles tomem para a vida deles. O único sucesso que eu desejei para a minha vida e quis almejar foi o sucesso espiritual. Esse sim, meus amados, é que pode dar base e fazer com que os anos passem e você sirva a Deus e olhe para trás e não se arrependa. Então, começando agora, 2025, eu pergunto para você, qual sucesso você tem buscado na sua vida? Qual o sucesso que você deseja em 2025 para a sua vida? Eu gostaria de falar nessa noite sobre uma fórmula com componentes que, se você manipular na sua vida, vai te trazer sucesso espiritual. E esse é o sucesso que importa para Deus. Uma fórmula do sucesso espiritual. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de número 58. Eu gostaria de falar nesta noite sobre alguns componentes que juntos formam, numa fórmula, eles vão trazer sucesso espiritual para a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos ler esse texto. 1 Coríntios 15, de número 58. O texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor Deus, quero agradecer o privilégio de poder estar na tua casa nesta noite. Meu Deus, e ter o privilégio de poder explanar a tua palavra, de saber que teu Espírito Santo nos dá entendimento para entender, absorver, crer e praticar a palavra do Senhor. Então eu quero pedir em nome de Jesus, meu Pai, onde agora nesse momento a palavra do Senhor irá ser pregada, não só aqui, mas em vários lugares do nosso país. A palavra de Deus vai ser ensinada, pregada. Então que teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações, para que haja frutificação e haja transformação de vida e até mesmo salvação nesta noite, onde a palavra do Senhor está sendo pregada e ensinada. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus amados. Nós temos aqui, neste texto, uma passagem final de um capítulo, capítulo 5, algo típico do apóstolo Paulo, uma exortação bem típica do apóstolo Paulo. Ele sempre faz isso, ele escreve para as igrejas, ele faz a sua saudação e ele começa então a dar os seus ensinamentos, muitas vezes doutrinários, morais, e vai colocando os ensinamentos. E quando chega em determinado momento, lá para o final, ele faz aquela exortação, chamando os crentes a se atentarem e colocarem em prática aquilo que ele havia acabado de ensinar. E não é diferente aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Ele trata sobre vários assuntos, mas ele vai chegando ao final e ele fala que a morte será vencida e ela vai ser tragada.
E ele pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala agora que eu falei sobre tudo isso. Portanto, meus amados irmãos, olhe tudo que Deus fez por vocês, e sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. E ele chama os crentes a ouvir e a colocar em prática aquilo que ele havia acabado de ensinar. E aqui neste texto nós temos uma fórmula, com elementos que, uma vez aplicados na vida de um crente, vai trazer sucesso espiritual para a sua vida. Meus amados, nós podemos buscar e alcançar sucesso em diversas áreas das nossas vidas. Há muitas pessoas que atingem um sucesso profissional. Hoje em dia, há pessoas atingindo sucesso com os likes, com os inscritos nas suas redes sociais. E em várias outras áreas. Mas saiba que nenhum sucesso tem mais importância para Deus do que o sucesso espiritual. É Ele, meus amados, que dá felicidade no serviço cristão. É Ele que faz a pessoa ser bem-sucedida de verdade. E todos os outros sucessos só serão bem aproveitados se primeiramente o crente buscar em sua vida o sucesso espiritual. E qualquer outro sucesso que o crente buscar que não for com sucesso espiritual acima, não tem valor durante a sua vida cristã. E eu falo isso porque eu completei 27 anos de convertido. E eu olho para trás, e eu me lembro dos jovens que eram crentes junto comigo. Quantos estiveram ali na nossa igreja, tanto o Templo Batista Ebenezer, quanto o Templo Batista Maranata, mas hoje, meus amados, atingiram o sucesso profissional, atingiram o sucesso financeiro, atingiram o sucesso em muitas áreas, mas não colocam o travesseiro na cabeça e não dormem tranquilamente, porque deixaram para trás o sucesso espiritual. Ao passo, meus amados, que todos aqueles em 27 anos, como eu completei, que buscaram sucesso espiritual, alcançaram sucesso em muitas áreas, mas hoje dormem felizes, são felizes e estão honrando e glorificando ao nosso Deus, porque buscaram sucesso espiritual. Então, meus amados, para que o sucesso espiritual chegue na vida de um crente, ele precisa estar dentro da vontade de Deus. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha feito um planejamento. E de repente eu resolvi perguntar para os jovens o que é sucesso espiritual. Eu tinha colocado nos meus esboços tudo que eu ia perguntar, mas eu já tinha feito a lista, sucesso espiritual, e de repente todos os jovens da classe me responderam: sucesso espiritual é estar dentro da vontade de Deus. E eu fiquei impressionado, e eu tive que redirecionar o meu estudo, porque eu tinha esquecido dessa parte. Não que eu tinha esquecido, mas eu não me atentei para isso. E realmente, meus amados, sucesso espiritual é estar dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e permanecendo nesta vontade. Para isso, meus amados, Deus preparou na sua palavra diversas fórmulas que, uma vez aplicadas, garantem ao crente este sucesso. E nesta noite eu gostaria de mostrar uma dessas fórmulas, para que você, meu amado, possa na sua vida almejar atingir o sucesso espiritual. Primeiro componente, que fazem parte do sucesso espiritual, que vai ajudar o crente a se manter na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e permanecer nela, é a firmeza no Senhor. Paulo disse para os coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Firme é algo que está seguro, resistente, sólido. Por exemplo, esse prédio está seguro no seu alicerce, ele está sólido, por isso que ele está em pé, e por isso que ele não cai, porque ele está firme. E esse componente, meus amados, firmeza no Senhor, precisa estar presente na vida do crente. Ele precisa se firmar no Senhor, para que ele seja então bem-sucedido espiritualmente. Mas ele precisa de 3 elementos. Primeiro, firmeza através da palavra de Deus. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meus amados, nós temos dificuldade muitas vezes de entender o que é fé. Muitas vezes a nossa fé é aquela fé que nós trazemos da vida ainda de católicos.
Algo abstrato, algo que vem não sei de onde, não vai para lugar nenhum, é apenas eu tenho muita fé. Mas depois que a gente aceita Cristo, meu amado, essa é a nossa fé. Ela é firme, é o fundamento em que nós temos que nos firmar para mantermos firmes no Senhor. Uma vez com a Bíblia na nossa mente, no nosso coração, praticando, entendendo, confiando, ela nos firma no Senhor e nos traz sucesso espiritual, porque temos um firmamento extremamente sólido. Eu digo para os jovens, o pastor fala que arrumou um outro Zander, e eu não consigo, eu falo, irmãos jovens, é inaceitável um crente nunca ter lido a Bíblia inteira. É inadmissível, não dá para entender. A Bíblia, a palavra de Deus, ela que firma, ela é perfeita. Como que a pessoa consegue passar a vida inteira sem ler esse livro inteiro? Firmeza vem através da palavra de Deus, mas também vem através da oração. Hebreus 4, 14 e 16, vimos que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, eu falo para os jovens, às vezes a nossa mente não consegue imaginar. Nós temos um canal de comunicação perfeito, maravilhoso, e eu comparei com o celular. Você pega um celular, ele tem uma antena interna, então ele manda uma mensagem para uma torre, que manda para o satélite, que chega em outro lugar, e se você tiver Wi-Fi ou dados móveis, você conversa com quem quer, do jeito que quer, a hora que quer, você vê a pessoa. Mas diferente, a oração é diferente, meus amados, porque se o Wi-Fi falhar, porque se falhar os dados móveis, porque se acabar a bateria, acaba a comunicação. Mas com o nosso Deus, meus amados, não há antena, não há nada que impeça. Uma vez que nós nos voltamos para o nosso Deus, Ele está pronto para nos ouvir. E você junta a Bíblia com a oração e dá a química perfeita. Deus se move ao nosso favor. E eu falo para os jovens, eu prego com muita convicção, porque eu não experimento isso há 2,7 anos. Eu experimento isso há 27 anos. Que fórmula maravilhosa. Mas também precisa da firmeza através da igreja. Atos 2, 42 e 46 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu vou pular para o 46 que diz: e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Irmãos, eu gosto de pregar com convicção quando eu falo isso. É impossível ser crente sem uma igreja. É impossível, não dá para imaginar uma vida de crente sem uma igreja por trás, uma igreja maravilhosa como a que nós temos. Não tem como. E uma vez juntando esses três elementos, você se firma no Senhor e o sucesso espiritual está garantido na sua vida, porque são elementos que vêm de Deus. Nenhuma faculdade no mundo vai te dar isso. Nenhum curso neste mundo vai te dar isso. Nenhuma pessoa neste mundo vai te dar isso. Firmeza no Senhor. Segundo lugar, constância espiritual. O texto diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Em algumas versões, inabaláveis. Sede firmes e constantes. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então este elemento precisa de constância também através da Bíblia. Não, meus amados, eu falo para os jovens, às vezes eles olham para nós, os pastores, e pensam assim, o Zander levantou e ele pensou, hoje eu vou para a igreja. Que maravilha! Não vejo a hora de chegar na igreja. Quem te contou isso, irmãos? Eu falo para eles. Quem falou para você que eu não amanheço cansado? Quem falou para você que eu venço o pecado porque eu sou muito bom? É por causa da palavra de Deus.
Essa constância na vida cristã, ela vem através da Bíblia. É ela que dá suporte. E da mesma maneira que eu digo para eles, é inadmissível um crente não ter lido a Bíblia inteira. Não dá para entender o crente não ler a Bíblia todos os dias. Porque falta visão espiritual. Meus amados, eu não decido. Eu não sei se eu janto hoje. Acho que eu vou comer semana que vem. Mas acho que eu vou tomar água daqui 3 anos. Não, eu vou ficar 1 mês sem comer nada. Você não toma essa decisão. E espiritualmente, meus amados, nós precisamos da Bíblia todos os dias. Não é questão de escolha, é questão de necessidade. Eu não como apenas por escolha, eu como por necessidade. Eu preciso da Bíblia não por escolha, eu preciso da Bíblia por necessidade. E uma vez lendo a Bíblia, meus amados, ela nos dá constância na vida espiritual. Mas também é preciso a oração junto com a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Novamente, meus amados, quem estuda química sabe. Você pega um elemento químico e você junta com outro, e aquilo dá uma substância, dá um produto. E a mesma coisa, você pega a Bíblia, junta com a vida de oração. Aí vem a constância, através também da oração. Por que muitas vezes nós estamos tão desanimados? Porque muitas vezes nós somos tão inconstantes? Porque falta Bíblia e falta oração. Porque uma vez juntando Bíblia com oração, meus amados, é impossível a inconstância tomar conta das nossas vidas. E também precisa da igreja na constância. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus amados, como eu fui abençoado ao longo dos anos, por causa das nossas igrejas. Como eu sou grato a Deus por causa das nossas igrejas. E para manter constância espiritual, Deus usa a casa de Deus para falar aos nossos corações também. Você, através das mensagens, através dos estudos, através dos discipulados, uma vez juntando com a sua vida de leitura bíblica, uma vez juntando com a sua vida de oração, mais uma igreja maravilhosa como a que nós temos, Deus nos ajuda a nos mantermos constantes espiritualmente. E assim nós conseguimos atingir sucesso espiritual. Por fim, outro elemento que faz parte, componente que faz parte do sucesso espiritual é a abundância no serviço cristão. Olha só, Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu falo para os jovens, às vezes os meus alunos, eu não tenho que reclamar, eles estão em todos os cultos. Eles estão na quarta, na maioria das vezes, quando não estão estudando. Eles estão na reunião de jovens. Eles estão na EBD. Eles estão no domingo à noite. Mas muitas vezes eles estão sentados, bonitinhos e assistindo. E eu pergunto, será que Deus está contente com a sua vida como você está? Sim, meus amados, faz parte, sim, nós temos que vir, temos que estar aqui, mas será que Deus não quer mais das nossas vidas, além de sentar e ouvir e ser servido? Nem o Senhor Jesus Cristo fez isso. Ele quis servir no lugar de ser servido. Mas para manter a abundância no serviço cristão, também precisa da Bíblia. Ela vem através da Bíblia. Hebreus 5, 12 e 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E o 14, vou ler novamente. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. E o 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu falo para os jovens, quando eu estou dando aula, eu digo para eles que a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser absorvida e ela precisa ser praticada.
Meus amados, é preciso colocar em prática. E quando eu falo para eles, quando as pessoas não estão servindo, tem um motivo clássico. Ela pode dar desculpa, não é por isso, eu não estou servindo por causa daquilo, não, eu não estou. Mas tem um motivo básico: falta Bíblia na vida da pessoa. Meu amado, porque é impossível ler a Bíblia inteira, é impossível ler a Bíblia todos os dias, é impossível amar a Bíblia e não servir a Deus, é impossível, não tem como. Eu falo para eles, uma vez que você é salvo, você cresce espiritualmente, você começa a se santificar, você começa a se separar, você começa a se consagrar, e o próximo passo é servir a Deus. Então, se não está servindo a Deus, falta consagração, falta santificação, falta crescimento espiritual, é simples. Falta crescimento espiritual, tem que deixar de ser meninos. E agora precisa de carne, precisa dos discipulados, precisa dos estudos, precisa ler com desejo, precisa ler de forma devocional, é ouvir Deus falar e ter coragem de fazer. Meus amados, eu falo para os jovens com toda a convicção e falo nessa noite: em 27 anos, eu nunca me arrependi de seguir o que a Bíblia fala. E se eu viver mais 180 anos, eu tenho certeza e convicção absoluta, eu nunca vou me arrepender de seguir a Bíblia. Mas todas as vezes, sem exceção, que eu não segui a Bíblia, eu me arrependi. Todas. É impossível dar errado, meus amados, seguindo a palavra de Deus. A abundância no serviço vem de uma vida de leitura e prática da palavra de Deus, mas tem que ter oração também. Tiago 5, 16 e 17. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Meus amados, eu falo, todas as vezes que eu prego com convicção. Eu acredito em todas as histórias da Bíblia, eu acredito em todos os milagres, e aquele Deus é o mesmo Deus dos dias de hoje. Eu falo para os jovens: olha, sabe por que os crentes faltam da igreja? 90% das vezes, porque elas decidiram faltar. É uma decisão própria, porque se orar e tiver o desejo sincero no coração, Deus move este mundo para que você esteja na casa de Deus. E eu contei a ilustração que eu conto nessa noite. Eu me lembro que era um novo convertido. Eu era um motoqueiro, andava de moto, eu não tinha capa de chuva. E eu cheguei do serviço, quarta-feira, e o céu fechou. E eu: Deus, eu quero ir na igreja. Deus, eu quero ir na igreja. Eu fui tomar banho e o céu fechando. E o céu preto, fechado de chuva. E eu terminei e as gotinhas já começaram a cair. Deus, eu quero ir para a igreja. Eu nunca congreguei perto de casa. E Deus, eu quero ir na igreja. E eu peguei a minha moto, coloquei a Bíblia atrás, se chovesse ia acabar com a Bíblia, mas eu fui orando. Da hora que eu sentei na Bíblia, cerca de 10 minutos, Deus, eu quero ir na igreja. E os pinguinhos fracos. E o pastor Rômulo deve se lembrar, a igreja era numa garagem, eu chegava, entrava no portão, colocava do lado da parte de dentro, e ainda tinha um pedaço, e a igreja começava numa tenda. Irmãos, eu nunca vou esquecer daquilo. E eu desci da moto já correndo. Na hora que eu entrei debaixo da tenda, não foi 5 segundos depois, não foi 10 segundos depois, a hora que eu coloquei o meu pé dentro da tenda, e não foi uma chuvinha qualquer. E eu creio, meu amado, se nós orarmos e tivermos o desejo de servir a Deus, Deus faz milagres e te dá a oportunidade de estar na casa de Deus. E eu pude ver Deus fazer um milagre na vida da Helines. As formaturas da faculdade UFG em Goiás, todas eram na quarta-feira, todas. E eu disse para ela: se a sua for na quarta, não me aguarde, porque eu só vou depois. Nem a sua é mais importante do que o meu Deus para mim. Irmãos, milagrosamente, a formatura de Helines foi a única que foi numa quinta-feira. Eu não precisei chegar depois, porque a dela não foi na quarta, a FG mudou para a quinta e depois retornou para a quarta. Deus faz. É preciso juntar a Bíblia com a oração. Aí a abundância no serviço cristão chega nas nossas vidas e é preciso a igreja. Hebreus 6, 9 a 12. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos,
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho do amor para com que o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Você junta Bíblia, oração e a igreja, meus amados, o sucesso é garantido. É preciso servir a Deus. Irmãos, eu gosto de ser servido, não vou mentir. É bom sentar e ver o culto prontinho. Mas quão abençoador é saber que você faz parte de tudo isso, que há um pedacinho de você, que seja na portaria, que seja no som, que seja na limpeza, que seja nos folhetos, que seja onde for. Meus amados, é uma grande bênção servir ao nosso Deus. Pastor, eu nunca vou esquecer, eu quero agradecer ao senhor de púlpito hoje. Eu era um representante comercial e eu viajava de segunda a sexta, atendendo os meus clientes no interior de Goiás. E o pastor chegou para mim: Zander, eu quero que você dê aula para os adolescentes na quarta. Pastor, eu viajo, mas eu quero que você dê aula nas quartas. Falou: pastor, eu só não consigo uma, eu vou fazer um sacrifício, eu vou e volto na quarta, quinta-feira eu volto de novo, mas tem uma rota que eu não consigo. Ele: não tem problema, mas faça. Pastor, como Deus abençoou a minha vida naquela época. Eu fiz o sacrifício, eu viajava segunda de madrugada, ainda mais cedo, voltava quarta de tarde, dava aula à noite, voltava quinta de madrugada, chegava sexta-feira. Como Deus abençoou a minha vida naquela época. Para completar, a minha esposa me fez um grande favor. Ela: Zander, eu sei que você está cansado, mas tem oração na sexta-feira. Você precisa ir. Irmãos, e quantas vezes eu chegava da rota diretamente para a igreja orar. Como Deus fez milagres nas nossas vidas naquela época. Inclusive, pastor, o nosso filho. Inclusive, depois de viajar anos e anos, pedindo que Deus me ajudasse a voltar para Goiânia, eu não só voltei, mas eu herdei os melhores clientes que a empresa tinha no Brasil. Não era em Goiás, os melhores clientes que a empresa tinha no Brasil. Fruto do sacrifício. E todas as vezes, meus amados irmãos, que eu me esforço e faço um pouquinho mais para Deus, eu vejo a minha vida ser abençoada. E eu posso garantir com todas as letras nesta noite: vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. A abundância vem através do nosso envolvimento na casa de Deus. Meus amados, as fórmulas do mundo sofrem mudanças e ajustes. Você pode ver que alguns produtos estão assim: nova fórmula, novos componentes, nova direção. Mas as fórmulas de Deus não mudam, meus amados. Elas não precisam de ajustes. As fórmulas de Deus trazem recompensas, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qual sucesso, meu amado, você tem buscado para a sua vida? Vai valer a pena qualquer sucesso fora do sucesso espiritual? Todos os outros sucessos da sua vida precisam vir depois do sucesso espiritual. E eu posso lhe garantir, você nunca vai se arrepender. Que em 2025 e para frente, pelo restante da sua vida, que você deseja alcançar sucesso espiritual, porque ele é o único sucesso realmente que importa para Deus. Que Deus possa nos ajudar não só a atingir o sucesso espiritual, mas manter. Porque, meus amados, todo mundo que chega no sucesso, seja em qualquer área, a tendência é... Então, mesmo para quem já alcançou, Bíblia, oração, igreja. As fórmulas de Deus não mudam, não sofrem ajustes, são as mesmas há muitos e muitos anos, e vai permanecer a mesma fórmula nos muitos e muitos anos que Deus nos der ainda nesta vida. Qual sucesso você busca para a sua vida? Que nessa noite você deseje o sucesso espiritual para a sua vida.